E aí, galera, estou de volta para a segunda parte do vídeo demo. Então, nessa parte, né, nesse vídeo, eu vou fazer o exemplo, vou executar o exemplo do conversor ADC junto com o LCD. Então, vou usar os dois agora, vou usar o conversor e o LCD. Então, vamos lá. Eu já fiz todo o processo, né? Já peguei o código, já coloquei aqui no meu ambiente, já configurei o ambiente e está pronto para eu compilar e executar, e gerar o código .exe que será executado no emulador. Tá? Para vocês, já estão disponíveis, né, os exemplos lá no Moodle, e um deles, que é o segundo código aqui, ó, é o que eu vou simular agora, o LCD e conversor ADC. Então, vamos lá. Então, indo aqui para o ambiente, né, para a IDE, eu vou ter aqui o código, esse é o código exemplo. Então, como já foi explicado, né, essa primeira parte refere-se ao LCD, ou seja, eu estou configurando os pinos do microcontrolador para eu poder controlar, né, o LCD, ou seja, enviar os comandos, enviar os dados, né, selecionar a matriz de pontos que eu quero imprimir o caractere, né, e imprimir o caractere. Então, para eu controlar o LCD dessa forma, eu preciso fazer a configuração dos pinos do microcontrolador. Então, eu estou fazendo através dessas funções aqui, através do comando 7-bit. Tá? Então, eu estou configurando um pino para ser o pino de RS, que é o pino para ele enviar dados ou enviar instrução. Eu estou configurando o pino para ele habilitar o LCD e 4 pinos para dados. Então, novamente, o modo de utilização do LCD é o modo 4 bits. Aí aqui embaixo eu estou usando dois vetores, né? Eu defini dois vetores. Esses dois vetores vão armazenar o valor convertido que será aplicado na entrada do conversor ADC. Vocês vão ver a utilização desses dois vetores um pouco mais na frente. E aqui, né, eu tenho duas variáveis também, do tipo inteira, não sinalizadas, onde essas variáveis vão ser usadas para armazenar o valor da leitura feita pelo conversor ADC. Então, eu vou ler, né, o sinal analógico aplicado em dois pinos, no pino AN1 e no pino AN0. Esses sinais analógicos vão ser gerados por um trim-pot, que é o trim-pot que está lá no kit, né, no kit Microgênios. Então, como já foi explicado, no kit Microgênios tem dois trim-pots, um trim-pot está ligado no AN1 e um outro trim-pot está ligado no AN0. Eu apresentei isso na aula passada, né? Eu comentei, eu mostrei o esquemático, né? Então, eu fiz um rápido comentário sobre isso. Se vocês não estão lembrando, dá uma olhadinha lá na aula passada. Bom, aí aqui, né, eu tenho o void main. Então, no void main, a primeira coisa a ser feita, dentro do void main, a primeira coisa a ser feita é configurar os pinos que irão receber os sinais analógicos como entrada. Então, eu estou colocando aqui, ó, tris A0, ou seja, o pino 0 da porta A vai ser configurado como entrada 1. E o pino 1 da porta A vai ser também configurado como entrada. Estou configurando como 1. Essa forma de escrever é uma forma diferente do que já foi apresentado anteriormente, mas se vocês quiserem usar outra forma, também funciona. Só muda a forma de definir a função, mas a atribuição da função é a mesma. Tá? Essa aqui é uma outra forma. Beleza. Aí depois aqui nós temos o conversor, ou melhor, o registrador ADCOM1. Então, no registrador ADCOM1, eu estou configurando com esses valores aqui, ó. Ou seja, cada um dos bits desse registrador está sendo configurado dessa maneira. O que importa para a gente são esses 4 últimos bits. Vamos dar uma olhadinha lá na aula sobre o conversor ADC. Então, esses 4 últimos bits, né, que é esses 4 últimos aqui, ó, esses 4 últimos aqui, eles definem se o pino vai ser digital ou analógico. E se o pino for analógico, qual pino será usado. Tá? Então, eu defino isso por esses 4 bits do registrador ADCOM, como já foi explicado na aula teórica. Então, indo nessa tabela aqui, ó, eu quero usar os pinos AN0 e AN1 como entrada analógica. Então, eu vou ter que configurar a parte menos significativa daquele registrador com esse valor aqui, ó, 101. Dessa forma, o AN0 vai ser analógico
e o AN1 vai ser analógico, aqui, ó, como vocês podem ver. Então, AN0 e AN1 vão ser analógicos. Todos os outros pinos vão ser entradas digitais. Só esses dois vão ser entradas analógicas, tá? Então, voltando lá para o exemplo, então tá aqui, ó. Então, esses dois pinos vão ser entradas analógicas, o AN0 e o AN1. Depois eu vou inicializar o conversor ADC. Eu preciso inicializá-lo para poder fazer a leitura, né, do sinal analógico e converter esse sinal para um formato digital. Tem esse outro registrador, né, que ele desabilita os comparadores internos. Então, a princípio, nós vamos sempre configurá-lo dessa forma. Tá? Depois nós temos aqui o LCD init, que é usado para habilitar o LCD. Depois tem o LCD CMD, que é usado para limpar o LCD, e o LCD CMD, né, LCD cursor off, que é usado para desabilitar o cursor do LCD. Então, essa aqui foi a inicialização. Aí depois nós temos aqui o laço infinito, onde vai ser o laço que vai ficar, né, sendo executado durante a operação do microcontrolador. Então, esse aqui é um laço infinito, while. Aí nós temos aqui, né, o comando acd-get-sample. Então, quando a gente faz esse comando, ou define esse comando, a gente vai estar lendo a entrada 0 do PIC 18F4520, ou seja, a gente vai estar lendo o AN0. E quando a gente escreve ADC-get-sample1, a gente vai estar lendo a entrada AN1. Se a gente escrevesse ADC get sample entre parênteses 2, a gente iria estar lendo AN2, e assim sucessivamente, até, né, o AN12, que seria, né, ADC get sample entre parênteses 12. Então a gente vai estar lendo todas as entradas analógicas. Tá? E lembrando que o microcontrolador só possui um conversor ADC. Tá bom? Então aqui eu estou lendo as entradas, a N0 e a N1, e estou atribuindo essa leitura, né, nessas duas variáveis, pote 1 e pote 2. Mas note o seguinte, o conteúdo dessas variáveis já está convertido para o formato digital. Então o que vai aparecer aqui para vocês vai ser um valor de 0 a 1023, porque o conversor do PIC 18F4520 possui 10 bits. Tá certo? Então aqui já vai estar, né, no pote 1 e no pote 2, o formato digital da leitura, né, feita pelo conversor ADC. Aí depois o que vai ser feito? A gente vai converter, porque essa variável está no formato inteira. Então a gente precisa passar do formato inteira para o formato char, para a gente poder mandar essa mensagem no formato char para o LCD. Ou seja, a gente vai imprimir no LCD uma variável que precisa estar no formato char. Tá? Porque se a gente mandar o inteiro, não vai funcionar. A gente precisa mandar no formato char. Então a gente vai converter de inteiro para char. Como que a gente vai fazer? A gente vai usar esse comando aqui, ó, int to string. Então a gente vai converter, né, o valor lá que está na variável inteira, né, para uma string. E essa string vai se armazenar na variável char, que é aquele vetor, né, que eu comentei no início, que é esse vetor aqui, ó. Na verdade são dois. É um para o valor convertido da entrada AN0 e um outro para o valor convertido da entrada AN1. Tá? Então eu faço isso aqui. Então ele pega o valor inteiro, converte e armazena na variável char. Faz a mesma coisa para outra entrada, para N1. Ele pega, converte o valor inteiro, né, para a sequência de caracteres, uma string, e armazena essa string na variável char, aqui nesse vetor. Tá? Aí depois, o que é feito aqui? É usado o comando ltrim para eliminar espaços em brancos, que podem ter no final da mensagem e no começo da mensagem, ou seja, no começo da string e no final da string. Então eu faço isso para os dois, para remover esses espaços em branco. Depois eu limpo o LCD antes de imprimir. Aí eu uso aquele comando já apresentado no vídeo anterior. LCD Out, defino aqui a primeira linha, a primeira coluna, imprimo essa string S1 ponto, e depois eu uso de novo, né, LCD Alt CP
para eu imprimir a string, ou seja, imprimir o conteúdo do vetor, né, do vetor ou da variável char, que é um vetor. Então, eu vou imprimir. Quando eu usar ou executar esse comando, o que eu estou fazendo é imprimir no LCD o conteúdo da leitura realizada pelo conversor. É isso que eu vou estar fazendo aqui. E depois eu faço a mesma coisa para o próximo, né? Para a outra leitura. A leitura feita na entrada N1. Tá? Então eu faço aqui, né? Eu uso LCD, eu imprimo na mesma linha, linha 1, a partir da coluna 9, eu vou imprimir o S2, 2 pontos. Aí depois eu vou imprimir o conteúdo, que é a string da conversão, a string obtida a partir da conversão, que está nessa variável char, aqui nesse vetor port2, underline string. E para terminar, eu vou dar um delay de 100 milissegundos, tá certo? Aí, né, o programa vai voltar aqui para o início, vai fazer tudo de novo, vai fazer uma nova leitura, vai fazer a conversão, vai imprimir no LCD, delay de 100 milissegundos. Vem para cá, faz a nova aquisição, converte, imprime, delay de 100 milissegundos. Então ele vai ficar nesse processo para sempre. Tá bom? Então vamos lá, vamos executar esse código. Então a primeira coisa que vocês têm que fazer, né, é salvar esse código. Eu já salvei, tá salvo, e eu vou compilar. Opa, deu um erro. Por quê? Mesmo problema do anterior, as bibliotecas. Eu preciso habilitar as bibliotecas. Então aqui, ó, eu preciso habilitar essa biblioteca aqui, né? Vocês podem ver isso nessa janela aqui, ó, do lado direito, né? Então aqui está todas as bibliotecas. Então eu vou habilitar a primeira biblioteca, né, que é a biblioteca ADC. Então habilitei ela. Outra biblioteca que eu vou ter que habilitar é essa conventions, porque eu estou usando essa função aqui, ó, int toString, que faz parte dessa biblioteca. Então eu preciso habilitar ela. Eu preciso habilitar a biblioteca do LCD, do display LCD. Habilitei essa biblioteca. Acho que agora vai funcionar. Vamos ver. Funcionou. Então, compilou certinho e gerou o código, né, código de máquina, o .x, que vai ser executado. Código executável. Então, vamos lá. Vou abrir aqui o compilador, né, ou melhor, compilador não, o emulador. Então, venho aqui em File, Load, vou lá no diretório que eu criei, né, aqui, conversor AD, Open, beleza, carreguei, né? Aparentemente está tudo certo. Mas aí o que eu preciso fazer? Eu preciso ligar aqui na chave seletora de funções, o LCD. Liguei o LCD, ó. Tá aparecendo aqui o S1 e o S2, que a gente definiu lá no nosso código. E vou ter que habilitar aqui vou ter que conectar esses dois potenciômetros, né? Aos pinos AN1 e AN0 do microcontrolador. Então, para eu fazer a conexão desses dois potenciômetros ao microcontrolador, eu preciso habilitar ele aqui, ó, na chave seletora. Então, eu vou ligar essa chave e essa chave, que está aqui, ó, AN0 e AN1. Então, esses são os dois, né, os dois pinos de acesso ao conversor do PIC. Né? Bom, aí já está aparecendo alguns valores aqui, ó. 1012 e 620. Então, esse 1012 refere-se à leitura do AN0, ou seja, o nível de tensão que está sendo aplicado no pino AN0, né, convertido para o seu formato digital, logicamente. E aqui, né, é o valor que está sendo aplicado no pino AN1. Então, como que eu controlo aqui os níveis de tensão nos pinos? Eu não consigo controlar por aqui, ó. A interface do emulador não permite. Eu preciso controlar por essa barra aqui, ó. Port 1 e port 2. Aqui do lado, né, do lado esquerdo. Então eu vou controlar o port 1. Ó. Vocês estão vendo lá o S1 diminuindo. Então vai diminuir, vai diminuir, vai diminuir, vai até zero. Aí zero. Aí eu vou aumentar ele agora. Então ele vai aumentar, vai até 1000. Deveria ir até 1023, mas eu acho que não vai chegar a 1023 não. Vamos ver. 1023 chegou, certinho. Achei que não ia chegar, achei que ia em torno de 1023, 1020, 1019. Agora estou fazendo a mesma coisa para o potenciômetro conectado ao pino AN1.
Então, 0, né? Ou seja, isso significa que eu estou aplicando 0 volt na entrada do conversor. Então, eu vou aumentar, vou aumentar, vou aumentar, vou aumentar. Aí aqui, ó, 512, né? 512 significa que eu estou aplicando 2,5 volts. Eu não consegui 512 certinho, mas está aproximadamente 2,5 volts na entrada, né, do conversor. Vou continuar aumentando. Cheguei aqui ao valor máximo, 1023. Então, isso significa que eu estou aplicando 5 volts na entrada do conversor, na entrada N1, tá? Ou seja, no pino N1, tá bom? Tem esse probleminha aqui no emulador que está piscando. Isso aqui é problema do emulador, porque na placa real, isso não acontece. Tá? Eu inclusive pedi, né, para a professora Fernanda fazer um teste, ela fez na placa, ela está com a placa, ela fez e isso não ocorre. Então, isso aqui é um problema do emulador. Tá? Mas não tem problema, vocês conseguem fazer a atividade normalmente, tá bom? Então é isso, pessoal. Esse aqui é o segundo exemplo. Agora eu vou fazer um próximo vídeo mostrando o funcionamento do PWM, tá certo? Então, valeu, até lá.